O ensino superior ainda é privilégio para poucos brasileiros. Para os negros, o acesso à universidade é ainda mais difícil. Dados do IBGE de 2010 indicam que, enquanto 15% da população branca tem ensino superior completo, somente 5% da população negra consegue terminar um curso universitário. Para contornar essa desigualdade, em 2001, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado brasileiro a garantir reserva de vagas para vestibulandos negros nas universidades estaduais. Hoje, em todo o Brasil, chega a 158 o número de instituições públicas de ensino superior que adotam algum tipo de cota em seus processos seletivos. E destas, 89 implantaram a política de cotas para negros. Estima-se que mais de 100 mil estudantes negros já tenham ingressado no ensino superior a partir das cotas. Mas mesmo em um país com maioria de cidadãos negros ou pardos, o sistema de cotas raciais ainda não é consenso. A política de ações afirmativas tem avançado, mas esse modelo ainda é o mais eficaz para diminuir as diferenças de oportunidades entre brasileiros negros e brancos? Olá! Em 2010, foi sancionado o Estatuto da Igualdade Racial, que não fala na adoção de cotas. A opção por esse tipo de ação afirmativa ficaria a critério dos estados ou das próprias universidades. Alguns grupos defendem que o ideal é a adoção das cotas sociais para beneficiar os alunos das escolas públicas. Os críticos ao sistema de cotas argumentam que a entrada de alunos com notas mais baixas poderia diminuir a qualidade do ensino nas universidades, já que os cursos seriam nivelados por baixo. Mas as ações afirmativas já foram avaliadas por algumas instituições. A UERJ e a Unicamp, por exemplo, atestam que não há distinção entre o rendimento escolar dos estudantes cotistas e não cotistas. Em alguns casos, os cotistas apresentam resultados levemente positivos em relação ao sistema universal. No programa de hoje, um balanço de 10 anos de cotas no Brasil. Eu converso com o Frei Davi Santos, da ONG Educafro, com Tatiana Dias Silva, coordenadora de Igualdade Racial do IPEA, com o deputado Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, e com o deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. Eu começo com a Tatiana. Tatiana, eu, por exemplo, vivi 25 anos no Rio de Janeiro e sei que lá o corte, a raça funciona. Por quê? Porque eu olhava em redor e sim, existe branco pobre no Rio de Janeiro, mas os miseráveis, aqueles que realmente têm dificuldade, inclusive, de chegar na escola pública, são negros. Com esse exemplo do Rio de Janeiro, inclusive foi lá onde o sistema de cotas foi estabelecido pela primeira vez na UERJ, que foi inclusive a universidade onde eu estudei e não havia negros. Com esse sistema, o que embasou esse sistema no caso do Rio de Janeiro e o que embasa as iniciativas estaduais no caso dos outros estados? É o levantamento do IBGE? Existe algum levantamento com a realidade local para saber qual corte é social, é raça, o que vai ser? Muitas universidades, elas acabam utilizando realmente o percentual de participação da população negra naquela localidade, né? Ou no estado, ou no município, no caso de instituições municipais. Mas isso tem se constituído a partir de uma decisão e discussão dentro das próprias universidades, a partir dos debates que embasaram na adoção da maioria dos programas de ação afirmativa, mas que tem como um grande referencial a participação da população negra e a evidência, né, como você mesmo falou, da extrema subparticipação, subrepresentação da população negra. Então, os dados são sempre os dados gerais, nacionais do IBGE? E, sim, são também referência, mas cada universidade acaba discutindo dentro das suas instâncias de decisão, né? Foi assim que
as cotas se constituíram, em alguns casos também por definições de leis ou estaduais ou municipais, mas com certeza a participação e a constatação de uma extrema subrepresentação da população negra no ensino superior brasileiro acaba motivando e direcionando essas iniciativas. A gente vê, por exemplo, o deputado Otávio Leite, senhor que é do Rio de Janeiro, que no caso da UERJ, no caso de outras universidades também, por exemplo, Unicamp, o levantamento mostra que o corte com a nota baixa faz sentido porque na saída a nota é igual ou superior aos não cotistas. Esse é um argumento válido para dizer que o sistema de cotas deu certo? Isso já é um produto de uma experiência que está sendo vivida. Curiosamente, eu era deputado estadual quando votou-se essa lei e votei a favor. Um fundamento que me sensibilizou foi observar o que aconteceu na Louisiana, um estado onde há uma discriminação racial feroz nos Estados Unidos, e na década de 60 se discutia uma política de ação afirmativa. E lá, na ocasião, se dizia, até então, antes da política afirmativa, 1% dos médicos eram negros. Uma vez implantada a política de ação afirmativa, rapidamente 10% dos médicos da Louisiana eram afrodescendentes. Então eu achei que o Brasil precisava viver essa experiência, porque afinal de contas é uma dívida social indiscutível, não há o que, enfim, contraditar em relação a ela, e a nossa história está plena de ilustrações em relação a isso. Agora, a busca de uma sociedade além. mais igual, essa que é a questão. Como buscar a sociedade mais justa e mais igual? Há mecanismos vários. Esse é um deles, é apenas um deles. Como que o Brasil decreto, está no vivendo. caso do Rio de Janeiro, que prevê a adoção de cotas também para o serviço público, para concursos? Eu também sou a favor. Eu também sou a favor. Eu acho que em todos os campos aonde se puder trazer mais a participação da população brasileira negra para atividades públicas, para o exercício de funções maiores, eu acho que essa oportunidade tem que ser dada. É óbvio que no concurso se afere a aptidão do candidato para exercer aquela função que o Estado quer contratar pessoas. Então, há uma prévia capacitação, identificação, se a pessoa está em condição ou não está em condição. Acho válido. Para o deputado e para o Frei, eu só queria uma constatação. O senhor é a favor, mas o seu partido é contra. O senhor sabe por quê? Não, meu partido não é contra. Há uma discussão interna no partido. Alguns são, enfim, têm uma visão a favor das cotas sociais, mas há um grupo forte dentro do PSDB que defende, independente das cotas sociais, que também são válidas, são importantes, mas que tenha sempre um viés